Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Borgo. Eu sou a Mila Soares e hoje a gente está aqui com o Juliano Bresciani, que é diretor de marketing do Grupo Multivix. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, começar o nosso papo, assim, eu tenho uma trajetória muito bacana, eu tive o prazer de trabalhar com você há algum tempo em agência e participar um pedacinho dessa construção de marca no setor educacional. Sim, e você tem feito um trabalho muito interessante nesse período todo, né? Como que é construir uma marca no setor educacional e para falar com vários segmentos, assim. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Então, esse é um trabalho, primeiro é um trabalho em conjunto, né? A gente faz sempre com um time inteiro, né? As agências que a gente trabalha em conjunto, né? O time todo, por exemplo, da Multivix, onde eu estou atuando nos últimos anos. E é muito importante esse trabalho, porque educação, para você ter uma comunicação, para você ter essas ações de relacionamento e essa percepção, você tem que, além da comunicação, ter uma ótima proposta de valor, um serviço muito bom. Então, você tem que ter professores envolvidos, estrutura envolvida, atendimento envolvido. Tudo isso, né, que tradicionalmente fala os 4 P's do marketing: produto, preço, prazo e promoção, e não deixa de ser um lugar de começo. A gente começa sempre pensando nisso. Com isso, a gente vai construindo essa comunicação, essa confiança, essa experiência que vai gerando esse posicionamento de marca para a pessoa consumir, para a pessoa ter a experiência positiva, recomendar a gente para terceiros, né? E continuar. Eu sempre falo que, por exemplo, a Multivix é uma instituição muito jovem. A gente está fazendo agora 27 anos. E nós temos outros players no mercado que têm 50, 56, 60, instituições boas, de qualidade, né? E a gente tem que reduzir esse espaço do tempo. Porque mesmo que a gente faça todo esse trabalho, o posicionamento de marca ele leva tempo. Então, por exemplo, eu tenho muitos pais que estudaram em outras faculdades. Como convencer esse pai a acreditar no nosso trabalho, no nosso serviço, se ele fala assim, não, eu estudei na faculdade X, eu quero que meu filho estude na faculdade X. A Y eu não conheço ainda. Então, assim, é um trabalho árduo, mas é um trabalho gostoso e a gente consegue entregar essa proposta de valor. É muito bom. É bacana. A gente estava falando até um pouquinho antes de começar aqui ao vivo, dessa dificuldade de inovar, né? Trazer uma abordagem nova todo ano, com vários cursos, várias praças. Acho que esse é um ponto também interessante. Vocês não estão só aqui no Espírito Santo, né? Então, essa abordagem, como que é estruturar a comunicação, gerenciar time e levar isso de maneira consistente para todo mundo? Isso é muito legal na Multivix, porque a gente sempre brinca lá, a Multivix não para, né? E o nosso CEO, que é o Tadeu Penina, ele não para mesmo, 24 horas, 7 dias por semana, e nós vamos junto com ele. E a gente acabou de falar que a Multivix é mais jovem no mercado e líder no mercado. Hoje a gente tem quase 70 mil alunos. Isso é tudo um trabalho dessa equipe, liderado pelo Tadeu. E a gente consegue o quê? Como é que a gente consegue isso? Abrindo novos cursos, novas modalidades, não se contentando de ter uma faculdade em uma cidade só. Nós temos 7 unidades Multivix com cursos presenciais no Espírito Santo. Então a gente está de norte a sul, Cachoeiro, São Mateus, Nova Venécia, Grande Vitória. E também nós temos os polos, né? Nós somos a maior instituição também no EAD e no semipresencial. E como que a gente conseguiu isso? Com nossos parceiros. Nós temos hoje mais de 300 polos em todo o Brasil. Bacana. Que a gente oferta isso. Então a gente não para mesmo. É polo que a gente interage, é professor, são novos desafios, novos cursos, novas modalidades, além de toda a comunicação que a gente faz o ano inteiro, né? A gente estava falando aqui. Porque enquanto algumas instituições às vezes têm 1, 2 vestibulares por ano, a gente tem vestibular todo dia, né? A gente não para por causa do EAD, por causa da pós-graduação, por causa do semipresencial. O presencial a gente tem um intervalo, são 2 grandes vestes de semipresencial, mas tem um certo respiro ali, fora toda a comunicação que a gente faz de medicina e a comunicação institucional. Então, serviço não falta. É muito relevante, sim, porque são muitas frentes. A gente, trazendo para a realidade do nosso mercado, você precisa ter um suporte ali, uma equipe bem estruturada também para poder fazer esse atendimento e esse entendimento de mercado, né? Porque como comunicar para essas várias praças isso tudo, né? Porque, como você falou,
4, 5 vestibulares rodando, é muita coisa acontecendo, né, Mila? Não, e ele foi listando, e o coitado do institucional não ficou para trás, não. Não, lembrei dele. Às vezes falta tempo, a gente gostaria até de fazer mais, mas... Que é tão importante. É muito importante. Muito importante. O institucional também, falta às vezes um pouquinho de tempo, porque a captação, a meta é diária, né? O marketing está muito ligado a vendas também, não só a comunicação, e para você sair 20, 25 anos depois que alguns concorrentes, e hoje ser 5 vezes maior do que o segundo colocado, por exemplo, se exige muito trabalho, muito investimento, muita captação e um produto que a pessoa, uma educação, né, um serviço, que ela use e recomende, e volte, o irmão volte, o vizinho volte e acredite. Porque se não tivesse uma proposta de valor, uma qualidade, fosse só uma comunicação vazia, não estaria 27 anos, que apesar de ser jovem, é bastante tempo também. Bastante tempo. É bastante tempo. E para fazer isso tudo, como a gente começou falando, é a equipe. Eu tenho uma equipe muito boa de marketing, a instituição tem uma equipe muito boa em todos os setores, nosso setor acadêmico é incrível, nosso setor financeiro, nosso setor de atendimento, nossos professores, né, que é quem está ali na frente interagindo com o aluno, fora toda a tecnologia, nós somos muito inovadores, né, para facilitar todo esse serviço, porque a gente é uma instituição capixaba, mas uma instituição que hoje está presente no Brasil todo, então é muito legal. Isso é legal, levar a marca capixaba para o Brasil todo é um desafio, né? Assim, como que assim, as praças devem ser muito desafiador, falar com cada praça que vocês chegam, o mercado é diferente, a comunicação é diferente, comportamento de consumo é diferente. E como é essa nacionalização assim para Multivix? Principalmente saindo do Espírito Santo, que é um ótimo estado para gente que mora aqui, mas quem não é daqui não vê o Espírito Santo como a gente vê, como a gente é apaixonado por ele. Mas pensando em branding, né, em marca, quando você fala que é um carro alemão, você às vezes nem quer saber que carro que é. Não, é alemão, é bom. A gente não tem esse co-brand para falar assim, não, é uma instituição de ensino do Espírito Santo, ela é boa, eu vou consumir. A gente tem isso talvez para São Paulo, provavelmente, talvez Rio e Minas Gerais, que são marcas mais fortes, estaduais mais fortes, para o Brasil inteiro. Então é um desafio incrível que a gente tem. Muito trabalho, muita pesquisa, muito caro, muito investimento para a gente conquistar isso. Mas o que a gente optou como estratégia é a parceria com o local. O que é a parceria com o local? Os polos não são nossos. Os polos são uma espécie de franquia, onde a gente busca um parceiro, um empreendedor local que agregue para a gente. Então, quando a gente não busca um empreendedor qualquer. A gente quer um empreendedor que ele tenha uma força, um diferencial na cidade, para que ele assine com a gente. Então, o nosso co-brand não é às vezes com a marca do estado, por exemplo, que a gente estava falando. É com a marca do empreendedor local. Alguém que tem uma escola de inglês, uma escola de ensino médio. Alguém que já é querido na Que já é querido, que a família tem uma participação local, é conhecida. Sempre que a gente consegue isso, o resultado é muito bom, porque a gente vai construindo junto. Vocês não têm que chegar sozinhos e provar tem que chegar que sozinho. são bons. Quando a gente chega sozinho, que acontece, não tem esse diferencial em algumas cidades, a gente sente que o trabalho é árduo, o investimento é maior, é mais trabalhoso, sim. E eu acho que tem sido muito bacana vocês terem trago personagens nacionais, né? Como Cauã, como outros artistas, né? E isso eu acho que ajuda nessa construção de pulverizar a comunicação também, né? O Cauã, que foi um super parceiro, o PA também, que trabalhou com a gente, fora todo o investimento que a gente fez em futebol, foi com esse intuito, né? Crescer, levar essa proposta de valor que é reconhecida no Espírito Santo, da Multivix, para outros estados. E aí como entrar nesses estados com uma marca que não é tão conhecida fora daqui, e de um estado também que não é tão conhecido e admirado, vamos dizer assim, para a gente fazer esse co-brand. O que a gente traz para essa comunicação? Para pelo menos a pessoa parar e olhar e falar, peraí, de onde que veio? O que é isso? Criar uma linguagem que é nacional, que é do artista isso aí. E do esporte. É isso aí. Muito legal. Nós pegamos o PA. O PA foi um caso muito legal porque ele estava no BBB, ele não ganhou o BBB,
Ele foi em segundo. Ficou em segundo, mas você vê a relevância muito Só grande, que ele né? foi o mais importante do BBB, foi o que saiu mais famoso. O protagonista. O que mais reverberou, protagonista, perfeito. E a gente negociou com os representantes dele, e logo que ele saiu, a primeira campanha que ele fez foi da Multivix, então foi muito legal. Eu tive o prazer de criar essa campanha. Foi verdade. Foi linda a campanha, foi maravilhosa. Muito bonita. Filmes que fez. Foi com o Lelis, não foi? Foi com o Lelis que dirigiu e o pessoal da Mirartes. Eu acho que foi Mirartes. Felipe, eu acho que foi isso mesmo. Foi Felipe? Foi o Felipe. Legal. Foi muito bacana a construção. Foi naquele galpão? Foi no galpão. Ficou maravilhosa aquela ficou campanha. Ficou linda aquela campanha. Eu recebo elogios de bastante. Eu tenho bastante amigos no mercado fora também. Assim, até hoje essa aí rende algum elogio. Aquela campanha foi sensacional mesmo. E ele tinha acabado de sair, estava bombado, a gente conseguiu, ajudou muito a gente, porque o uso dessa parceria com o PA, depois com o Cauã, que foi um super parceiro também, é para isso, era para trazer essa percepção nacional, essa percepção de qualidade, e a gente conseguir abrir frentes fora do Espírito Santo, além do que a gente já estava fazendo, e dar essa segurança para a marca de escolher. Não, se tem o Cauã, se tem o PA e por aí vai, deixa eu testar, deixa eu prestar atenção. E aí a gente complementava muito isso com essa marca local do empreendedor parceiro e do nosso time de vendas. A gente é muito forte também na abordagem, na conversa, na explicação, porque vender educação é um compromisso, né, que a gente tem. A pessoa compra algo, não é um copo que ele compra, olha, é tangível, é intangível, de uma marca que ele nunca viu. Então como é que a gente tangibiliza isso? Vamos trazer o Cauã, vamos trazer o PA, vamos trazer um empreendedor da cidade que é respeitado, que é admirado, para que a pessoa arrisque, porque ele vai estudar o quê? 2 anos, 3 anos, 4 anos. E dali vai gerar o quê? Às vezes o trabalho do resto da vida dele. E é um endosso, né? Querendo ou não, eles endossam o trabalho da Multivix lá fora, né? Com certeza. Então, essa chancela são quase embaixadores da marca lá fora, né? Inclusive, até para fechar a negociação, não é só questão de valor, é questão de avaliar, né? Por exemplo, o Cauã, a gente teve algumas reuniões com ele, com o empresário dele antes, para ele entender o que era a Multivix, o que a gente vendia, o nosso histórico, conhecer um pouco do nosso trabalho. Eles pesquisaram o nosso histórico também, pediram para a gente apresentar alguns pontos chaves antes da gente fechar a parceria, porque a imagem dele também que está associada. É o famoso fit cultural, né? Isso aí. A palavra do momento. E ele casou muito com a gente, foi muito legal, tanto que a gente fez 2 anos com ele, e ele foi um super profissional, agregou muito para a gente, e a campanha tinha esse interesse, que as pessoas às vezes pensam que o Cauã, o PA era para aluno. Na verdade, não era só para aluno. Na verdade, a campanha inicial era para conseguir parceiros pelo Brasil, para eles abrirem uma faculdade Multivix, e a partir dali a gente trabalhar o aluno. Então, primeiro foi para abrir o franqueado, o parceiro, depois para vir ao aluno. Que aí depois, vamos supor, você é um empreendedor numa cidade média do interior, viu a nossa propaganda, viu o Cauã, conversou com um representante comercial nosso, interagiu, depois o que você fazia? Abriu, tenho confiança, você ia comunicar na sua cidade. Sim. Com o nosso apoio, a gente fazia muita ação cooperada na região dele. E eu lembro que a gente visitava vários polos, né? Eu principalmente, e aí as pessoas perguntavam, mas que faculdade é essa? Não, é aquela do Cauã, é aquela que está a gente é muito forte em Minas, né? É aquela que patrocinou o Cruzeiro. Então tá bom, deixa eu ouvir. Sim. Patrocinou o Cruzeiro, né? Tem Cauã, e Cauã na época estava na novela, né? Então foi tudo muito estratégico, né? Big Brother, novela, assim. Tem o time também de estratégia do marketing também tem todo o seu mérito nisso também, né? E a capacidade que a Multivix tem, principalmente de novo com o Tadeu, de arriscar, né? Porque é um investimento alto, é um trabalho árduo e arriscar, porque pode dar certo ou não. O Tadeu sempre foi um visionário, assim. Querendo ou não, ele sempre trouxe artistas de renome. Sim. Gabriel Pensador, Fábio Braza, NX0. Os meninos locais, né? 90, César. Então, assim, querendo ou não, tem esse equilíbrio também, né? Quando traz o pessoal
que despontou aqui no estado, como o César e o 90, a gente fala muito também com a base, como vocês estavam falando, né? E o César e o 90, eles vieram já nessa pegada nova. Eles são capixabas, mas eles têm um protagonismo, principalmente no segmento deles, né, musical, em outros estados também. E como o nosso trabalho, a gente tem polos no Brasil inteiro, a nossa estratégia é sempre começar trabalhando o entorno, né? Porque a gente tem uma parceria muito grande com Minas Gerais, com o norte do Rio, com o sul da Bahia. Então, trabalhamos junto com artistas locais com essa estratégia também. Não foi só Cauã e PA. Isso foi bem legal. E a outra coisa, a Multivix, ela também tem assim, uma estratégia muito bacana de alavancar o esporte, né? Sim. Você falou do Cruzeiro. Teve outros times, teve outras abordagens nesse segmento? Sim. Nós trabalhamos com Cruzeiro durante um ano. Trabalhamos com Bahia durante um ano também, patrocinando o time, né? A gente estava no uniforme do Bahia, no uniforme do Cruzeiro. Fizemos uma parceria com o Flamengo, né? Muito legal. O mais importante de todos é o Flamengo. Com certeza. Com certeza. Foi muito legal. O Flamengo a gente não chegou a participar do uniforme, mas todos os jogos do Flamengo no Brasileirão, gramado, né? A gente estava nas placas, então foi muito legal também. A gente patrocina até hoje o Flamengo Beach Soccer e o Cruzeiro Beach Soccer. Então é bem legal, a gente tem ainda um trabalho com eles. Antes de patrocinar os times, a gente patrocinou durante um ano a Copa do Brasil. A gente era patrocinador oficial da Copa do Brasil. Quando a gente estava com o Cauã, era Cauã de um lado e a Copa do Brasil do outro. A gente estava em todos os jogos nas placas de campo, né, as placas de LED. Foi muito bom também para a gente crescer e abrir polos em todo o Brasil. Isso traz muito para o fortalecimento de marca, né? Quando a gente fala em fortalecer marca, a gente pensa em estratégias convencionais. E vocês foram para abordagens totalmente diferentes, né? Patrocinar um time de futebol, aparecer ali, consolidação. Então, isso realmente mostra muito a estratégia de expansão da Multivix. Eu acho admirável, porque às vezes a gente vê marcas, não só na área da educação, mas em quaisquer áreas, que elas se limitam a talvez fazer uma TV, fazer um básico, e quando a gente vê uma marca que vai para o esporte, que pensa numa presença, pensa em trazer um artista, eu acho que isso faz a diferença. Acho que é bonito de ver, né? É uma muito marca. Legal. E assim, não é uma questão estratégica, é uma questão de sentar e ver os prós e contras. Por exemplo, o futebol. Qual é a grande vantagem do futebol? É um investimento alto. Mas quando você analisa o que isso gera de mídia, por exemplo, espontânea, é incrível. Quantidade de um jogo, por exemplo, que tem placa nossa, ou a gente no uniforme do Bahia, por exemplo, tem mais de 100 influenciadores só do Bahia, parceiros do Bahia, que vão comentar o jogo e passar takes do jogo. Então, e a gente aparecia depois de um jogo, por exemplo, 24, 48 horas depois, a quantidade de mídia espontânea era sensacional. Tremendo, né? Os cortes dos lances. Os cortes, tudo, isso é muito bom. Deu até saudade aqui, que eu falando um pouquinho do tempo que eu passei com vocês, de quando a gente estava chegando na Bahia, né? Que como foi chegar nesse mercado, que é um mercado muito diferente. Muito. E toda a estratégia de conexão com a base, né? Os programas populares, até os mesmo influenciadores. Super estudo tinha os influenciadores na época que com os nomes bem populares. Sim. Assim. E por exemplo, na Bahia a gente tem que ajustar às vezes até os textos, né? Pra ficar do jeitinho as deles. Abordagens, né? Porque a Bahia é bem diferente. Barril dobrado, né? Não, Bahia é bem diferente, né? Minas já tem uma proximidade, tem uma relação, tem algumas características mais próximas. Minas é quase capixaba, né? Eles dizem lá que o Espírito Santo, na verdade, quintal, vai ser anexado por Minas Gerais a qualquer momento. Do Espírito Santo. E a praia de Minas, né? Eu ouço isso até hoje. Né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, não sei se vocês usam ainda, mas que foi dessa época. A faculdade que é comunidade. Sim. Isso é muito legal. Acho que de tudo que você falou, fui lembrando de alguns artistas e tal, essa abordagem, a forma de chegar, eu acho essa frase muito forte, acho que ela comunica muito. A gente trabalhava historicamente com o slogan Multiplicando Conhecimento, ainda é o nosso slogan. Ele é muito bom, ele é muito rico, muito importante. Né? E conversa com a marca também. Multivix multiplica cursos, multiplica unidades, multiplica oportunidades, multiplica conhecimento. Então a gente usa também, mas a gente faz um trabalho há alguns anos
de propriedade de palavras. Então, assim, o que outras palavras são relevantes além do slogan, que faz parte do propósito da comunicação da Multivix, que a gente quer ter propriedade nela, a pessoa escuta e lembra da Multivix. Então, por exemplo, recentemente a gente está trabalhando muito em Impulsione. Impulsione sua carreira, impulsione sua vida, impulsione suas escolhas. Então, a gente trabalhou comunidade durante quase 3 anos. Agora tem 1 ano, 1 ano e meio que a gente está com Impulsione, que é bem legal também. É forte também. Mas a gente não abandonou a comunidade. A comunidade ela vem agora complementando, né, no segundo plano. Por quê? Porque a faculdade é uma comunidade. A pessoa fica lá, como a gente estava falando, 3, 2, 5 anos. Sim. Ela faz amizades ali, ela aprende ali, ela gosta de um professor e não gosta de outro. Então ela reivindica as coisas ela dela. reivindica, ela não gosta numa semana e ama na outra. Né? Depois que forma, normalmente ama, mas quando está na faculdade não gosta tanto. E a gente faz todo um trabalho. Porque a questão do serviço, que é o intangível na hora de escolher, ele é intangível durante o consumo e é um consumo longo, né? Sim. Eu acho que esse é um dos maiores desafios da instituição de ensino superior, principalmente, assim, né? Talvez do ensino fundamental também. É um cliente que você tem que encantar por 4 anos, no mínimo. Todos os dias. A ideia é todo dia, mas não dá. E já teve um esforço tremendo de trazer e depois continuar essa sustentação, né? Tem, por causa da evasão, que é muito forte, né? Principalmente no ensino superior, é muito forte. Então, esse encantamento, esse trabalho, ele é um desafio. Você tem o momento da captação e o momento da manutenção da estratégia. E o curso é longo, então, tipo assim, gosta de um professor? Beleza. Não gosta de outro? É um problema. E assim, às vezes o problema não é do prestador de serviço, né? Isso não estou falando nem da gente, estou falando de todo mundo que trabalha com serviço, principalmente serviço de longo prazo. A pessoa está num dia ruim, brigou com o pai, com o namorado, está devendo uma conta, ainda tem que ir para a escola, tem que ir para a faculdade. Às vezes trabalhou o dia todo. Trabalhou o dia inteiro, está cansado. Então, é um esforço tremendo. É um esforço para todo mundo. A gente tem que reconhecer, porque a maioria das pessoas trabalham para estudar, né? Não existe, as pessoas às vezes se enganam, acham, faz faculdade particular, não trabalha. Não, é o contrário. Eu já trabalhei em algumas instituições de ensino particulares. A maioria dos alunos trabalham para pagar a faculdade, ou tem bolsa, ou tem que ter alguma ajuda para estudar. A maioria da população é muito carente, né? Muito humilde e precisa de oportunidades, né? E a instituição tem isso, por exemplo, a Multivix, a gente briga o máximo possível para ter bolsa, para ter desconto, qualidade de ensino. A gente está de norte a sul, né, do Espírito Santo, para aproveitar essas oportunidades, mas porque existe uma necessidade. Então, quando a gente abre lá em Nova Venécia, São Mateus, ou um polo que a gente abre em uma cidade do interior do Brasil, a gente está pensando também em levar a educação e isso é muito importante. Os polos trabalham mais com EAD e semipresencial, mas a gente entra em cidades que não tem, às vezes, faculdade nenhuma. Então é muito legal isso também. As pessoas têm que entender isso. E é legal que você falou assim, às vezes é a primeira pessoa da família que está tendo acesso ao ensino superior, né? Hoje, no ensino EAD, grande parte, se não a maioria, é o primeiro da família a fazer curso superior. Isso que é bacana, muito bacana mesmo. Gente, o EAD foi um divisor de águas também. Foi. Ele abriu muitas pessoas já tinham acesso ao ensino superior, mas quando a gente fala muitos, muitos para quem, como você está dizendo? Muitos onde, né? Então, quer dizer, você está aqui em Vitória, por exemplo, tem muitas faculdades. Sim. Mas quando você vai para o interior, a maioria das cidades não tinham Tinha ensino que viajar superior. Tem que viajar. E você imagina, eu tenho que viajar. Trabalhar o dia inteiro, tem que trabalhar, pagar, né? Porque a federal não tem para todo mundo. Viajar todo dia e fazer isso por 4 anos. Isso, ou mudar, morar na casa da tia. Quantos aqui de nós tem, passou por isso ou tem alguém próximo assim? Eu fiz faculdade lá na capital, morei na casa da minha tia ou dividi uma república com algumas amigas e tal. Hoje isso tem cada vez menor, né? A ocorrência disso, porque a pessoa primeiro tem mais faculdades presenciais no Brasil, mas ainda o que leva a educação para o Brasil inteiro é o EAD, é o semipresencial. Então ele é muito importante para o desenvolvimento. A gente tem um déficit, por exemplo, de professores. Falta professor no Brasil, principalmente para o ensino básico.
quem começou a alimentar e facilitar isso na cidade, manter aquele aluno na cidade que vai virar o professor da cidade, é o ensino EAD, é o ensino semipresencial. Então ele tem um papel social muito grande que muita gente não enxerga. Isso abriu até uma pergunta assim, que é no mesmo contexto, mas um pouquinho assim. Como que foi na época da pandemia? Porque o IAD eu acho que pode ter tido um pulo, né? Meio que nasceu ali, eu acho, né? Sim, é. O EAD ele é mais antigo que a pandemia, muito mais antigo que a pandemia. Só que a pandemia, quando veio, a dúvida era: a pandemia vai prejudicar ou vai impulsionar, né? Pela limitação. Porque às vezes a pessoa não vai querer estudar, vai querer ficar de casa, não vai querer fazer nada. Vamos perder os alunos e as salas vão ficar vazias. E o que aconteceu? Não, o EAD, né, a pandemia, pela limitação de deslocamento e pela facilidade de estudar de casa, impulsionou muita gente. Ensinou todo mundo. Ensinou todo mundo. Então, quer dizer, já existia a tendência. A pandemia fez que, ao invés de demorar, sei lá, essa nova cultura de consumo de ensino superior demorasse 5, 6 anos para ter um boom, a pandemia transformou esses 5, 6 em 2. Então, muita gente, principalmente depois do primeiro semestre foi muito tenso para todo mundo, acho que em todos os segmentos. Mas depois que veio a pandemia, que você podia sair, mas tinha que manter distância, com máscara e tal, muita gente que faria o presencial falou: não, tem um resto de pandemia, viu que é possível. E tem a possibilidade do EAD, vou fazer EAD, viu que é possível. As pessoas começaram a fazer conta. Não, porque se eu esperar mais 6 meses, eu vou perder esse semestre, eu só formo em não sei quando, eu quero meu diploma, eu vou enfrentar esse EAD. E muita gente na pandemia fez algum curso, independente de ser curso superior ou não, eu estava em casa. Sim. Não tinha muito o que fazer. Cursos, né? Tem internet. Então tem internet, estou em casa, não posso sair. Então ele começou a usar mais a internet. No trabalho começou a fazer as reuniões online. Então assim, não é só o consumo da educação online, é o uso da tecnologia. Então, é possível trabalhar online. É possível fazer reunião online. É possível fazer um curso, aquele curso de inglês que ninguém conseguia fazer, mas estou na pandemia, vou fazer. Não tinha nada para fazer. E aí, por que não fazer faculdade? E quando voltou? Quando voltou ele passou a ter opção. Ele falou: eu fiz um curso de inglês, um curso disso, um curso daquilo. Durante os 6, 7, 8 meses que eu fiquei em casa, por que eu não posso fazer uma faculdade, um curso superior? É mesmo. Então isso impulsionou muito. Bacana. É óbvio que para quem é empreendedor, assume riscos, porque nem toda faculdade aproveitou isso, nem toda instituição de ensino conseguiu isso. Por exemplo, a gente tem instituições federais que ficaram mais de anos fechadas, mais de um ano fechado durante a pandemia e pós-pandemia. E aí você tem outras instituições particulares também, mas você tem instituições particulares que em 1, 2 semanas transformou o ensino presencial ele disponível online. Porque disponível online na pandemia significou 2 coisas. A gente teve muito ruído para administrar isso com os alunos, tá? Eu acho que é legal a gente falar. O ensino online na internet não necessariamente é o ensino EAD. Então o ensino EAD ele tem um formato de ensino e trabalho online que é contratado para isso. Durante a pandemia, nós levamos o presencial para o online. Foi uma luta, as primeiras 3, 4 semanas a gente trabalhou quase 24/7, mas é diferente, né? Por exemplo, a gente durante a pandemia colocou, vamos supor, você era a nossa professora, você estava dando aula online, só que da sua casa, ao vivo, conversando com os alunos. O ensino EAD não necessariamente você tem professor ao vivo todo dia à noite. Tem assíncrono, tem essa assíncrono, ao vivo, ali em tempo real, ou gravado, ou apostila, ou não apostila. Então, quer dizer, a gente conseguiu, nosso time, principalmente acadêmico e de tecnologia, colocar o ensino presencial online. Era uma aula remota. Era uma aula, uma aula remota. E tinha o EAD também. Mas você tinha que explicar isso para o aluno, às vezes para o pai do aluno, que participa mais. E é um investimento de tempo, de dinheiro, de risco, e que nem todo mundo faz. E dá para encantar EAD? Como que o marketing faz? Dá para encantar. Quem faz mais é o time acadêmico, né, que faz um trabalho brilhante, mas dá. Hoje você tem aulas gravadas, você tem aula ao vivo, você tem fórum e grupos de trabalho. Então, ele atende, né? A gente, de marketing, a gente trabalha muito entendendo. A gente atende o que as pessoas querem. As pessoas às vezes não sabem o que ela quer em termos tangíveis, né? Ou em termos de consumo, mas você pega as pistas. Então, voltando, se você tem a maioria das cidades do interior do Brasil que não tem faculdade,
Será que essas pessoas não têm faculdade, não quer fazer curso superior ou quer? Elas querem, só não têm acesso. Alguém pode dar acesso. E aí o governo faz um trabalho por um lado e é complementado pelo setor privado por outro. E você dá as opções. A pessoa consome, a gente faz comunicação, Sim. a gente faz venda, mas na verdade a decisão do consumo é da pessoa. É a pessoa que diz, quero consumir, não quero consumir, quero fazer o curso A, quero fazer o curso B. E isso é muito legal porque, assim, tem como mais uma vez falando, olha, a consistência e da estratégia de comunicação, né? Você falou que tem uma equipe interna bacana, grande, e também qual o papel também das agências nesse suporte? Trazendo para a nossa realidade aqui do mercado publicitário, entendeu? Cara, é fundamental. Sem as agências a gente não tem braço para fazer as coisas. As agências ajudam muito. A gente tem um time mais comercial interno, a gente tem um time de marketing estratégico interno, a gente tem um call center que faz venda ativa, receptiva, mas para pensar em campanhas, até porque a gente estava até falando, né? Pensar em campanhas que às vezes a gente tem que falar algo muito parecido todo ano, porque a dor principal que está lá, ela é de todo mundo, só que todo ano são pessoas diferentes. O terceiro ano que forma esse ano é um, o que forma ano que vem é outro. Então, assim, o objetivo às vezes é o mesmo, o serviço é o mesmo, mas para pessoas diferentes. Mas nem todos vêm do ensino médio para o ensino superior. Então, você também trabalha aquele potencial cliente durante 2, 3 anos e você tem que passar a mensagem de formas diferentes. E aí, de forma criativa, mas criativa com resultado, né? E aí a agência é fundamental para fazer esse trabalho para a gente, com a gente, né? E aí você falou muito também da criativo com resultado. Qual é esse equilíbrio, né? Que isso é sempre uma linha tênue, né? A linha tênue, mas a gente tem que, por exemplo, a gente estava brincando aqui, né, Mila, dos 50%. Eu já tenho que separar meus 3 segundos para falar de preço ali. Então, assim, esse não dá. Mas vamos... Aí, aumenta o Bolsas com até 50%. É isso aí, aumenta os 50% meu, né? Então, dependendo do seu segmento, o preço é mais importante. Se você está num outro segmento, o preço é menos importante. No nosso caso, o preço é fundamental. Somos uma instituição enorme. Tem concorrentes também. Tem concorrentes, mercado competitivo. A gente trabalha com a massa dos interessados, né? Então, para a gente o preço é fundamental. Aí você coloca o preço. Aí tem que ter assinatura com o endereço. Endereço, logo, unidades. E aí... Cauã, título. Isso. E o storytelling entra onde? O próprio Cauã não é preocupação, cara. Cauã tá aparecendo pouco. Cadê Cauã? Tem que botar Cauã. Cadê PA? Tem que colocar PA. Sim. Então, assim, é um trabalho árduo que a gente faz em conjunto com a agência, né? Porque às vezes a ideia inicial é, não, tem Cauã, para que 50% de desconto? Eu falei, rapaz, Cauã é importantíssimo, PA é importantíssimo, MC90 é importantíssimo, mas meu 50% ele é muito importante. É também. 50% no filme né? E até 50%, não esquece do até não. Esquece do até não. Não dá um problema danado. Não dá um problema danado, porque até o cara pega os 50% e vai. E aquilo vira máxima, né? É isso aí. Mas assim, é o trabalho de equilibrar ali, de aproveitar o garoto propaganda, passar a mensagem, um storytelling mínimo de entendimento, né, para não ficar também aquela propaganda de outros segmentos, que o objetivo é falar de 30 por 40, compre amanhã, não é o nosso, né? Mas também a gente não está numa campanha conceitual só de storytelling, subjetiva e artística, não. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio. Tem uma outra coisa que a Multivix faz que eu gosto muito, que eu acho que funciona muito bem e que as outras marcas poderiam fazer, que é a consistência e a frequência. Vou dar 2 exemplos que vai ser claro para vocês. A Empena da Reta da Penha, Sim. que vocês ficaram anos lá e depois se tornou assim, a Empena da Educação. Depois que outras pessoas foram. E atualmente vocês estão ali na Praia de Camburi, chegando na ponte. Iemanjá. Na Iemanjá. E eu passo por ali sempre e tal. E vocês estão sempre ali, então é uma lembrança que tem. Eu acho que em comunicação isso funciona muito. Estar sempre no mesmo lugar, você já passa por ali esperando encontrar com a Multivix. Espera, acostuma. Eu acho que é um efeito que se fortalece ao longo do tempo, sabe? Sim. Quanto mais tempo você fica ali, mais você colhe os benefícios do tempo que você já esteve. Eu acho isso muito legal. Que bom, é proposital. Né? A gente faz isso. Chega uma hora que vale a pena trocar.
Mas não dá para ser para sempre. Não dá para ser para sempre, como a Reta da Penha. Ela ficou muitos anos, chegou uma hora que virou paisagem, a gente mesmo mudando, e aí tem aquelas questões de custo, né, questões técnicas. Uma coisa é eu mudar a lona de Iemanjá, outra coisa é eu mudar aquela lona da Reta da Penha. Então a gente vê a dificuldade, às vezes, pô, pago tanto por a lona, tanto para colocar, tanto, e vou deixar a lona um ano, depois de 6 meses ela está desbotada, mas é muito caro. Então você começa a avaliar isso também. E a validade do que você comunica ali, que tem que ser atemporal, tem que ser o institucional, né? Então, quer dizer, a gente acredita que não é uma coisa muito rápida, faz um monte de placa e depois some, a gente não gosta disso. E também não é a placa nossa para sempre, não, porque depois vira paisagem. Mas a gente faz isso sim, é proposital, a gente tenta segurar, negocia com o fornecedor, aí o concorrente quer comprar a nossa placa, ainda bem que a gente tem fornecedores que são parceiros, né? Porque para o concorrente também é uma super oportunidade entrar onde entrar ali, o que o outro público player já está esperando ver a gente. Criar o desejo, né? Se vocês criam o desejo, criam as oportunidades de mercado com isso também, né? Eu lembro ali na Reta da Penha, depois eu brinquei com o pessoal da Maeli, né? Que ali é da Maeli. Falei, pô, só porque eu não renovei, você já foi na faculdade X, depois na faculdade Y. Fui negociar. Falei, você aproveitou a oportunidade, porque eles queriam estar ali, igual você falou. E aí entrou um concorrente nosso, acho que não ficou um ano só. E depois entrou outro concorrente, ou seja, ele rodou os concorrentes. Sim, um falou, não, eu vou agora, agora é minha vez. Mas também o outro concorrente acho que ficou um ano e meio. E teve o problema da lona. A lona ficou acho que 1 ano e meio, sei lá. Eu moro perto ali, né? Tava desbotada, cara. Eu fico com a dó, assim, não é nem criticando, eu fico com a dó, porque tem que trocar a lona, mas eu sei o preço da lona, entendeu? Mas você fala, coitado, vai ter que gastar um dinheirão, esse dinheiro podia ir para outro lugar. E se trocar, tem que ficar mais um tempão pra valer a pena. Tem que renovar mais 6 meses, 1 ano. Porque tem isso também. Às vezes a gente recebe a proposta, não, fazendo não sei o que lá, faça um preço bom na placa, né? Na empena, que seja. Mas quanto é a produção? Por exemplo, antes de entrar aqui, eu recebi um orçamento do shopping. Aí, pô, a gente negociou e tal, pô, o preço ficou viável e tal, dentro dos nossos objetivos de veiculação num lugar lá. Aí chegou o preço da produção. Falei, porra, aí não. Aí não dá. Aí não dá. Já não compensa mais. Já não compensa. Não, foi perfeito. Primeiro, já não compensa mais. Aí não dá, pô. Eu vou veicular lá dentro, a produção tá igual, mais caro que a veiculação. Não, acha outro fornecedor, vamos buscar outro fornecedor. Aí joga pro veículo, ele dá os pulos dele. E outra coisa, aí você já pensa nisso, você falou, mas peraí, se eu pagar essa produção, 1 mês já não vale a pena. Aí eu tenho que fechar 2, 3 meses. Aí qualquer coisa não consegue a produção mais barata, tem que voltar no fornecedor, lá no shopping, no caso do exemplo aqui. Tá, cara, não dá. Vamos fechar então 2 meses, mas me dá um preço melhor que eu vou ficar mais tempo. E faz parte, né, do processo. É bom. E a estratégia de marketing, né? Cada um com sua estratégia. Cada um, porque assim, a verba é finita, a meta é infinita. É uma coisa que a gente tem que aprender e internalizar. A meta é infinita. Vai, corre atrás da meta, depois a meta aumenta e por aí vai. Os custos aumentam, mas nem sempre a verba aumenta. Então a gente tem que fazer mais com menos. E aí eu começo muito com os parceiros fornecedores, né? Mas se é o maior do estado, está crescendo pelo Brasil, e aí o olho cresce. Mas você, peraí. Você já viu meu ticket médio? Né? Não é bem assim. Se eu tenho que crescer em outra região, meu dinheiro dessa região está mais apertado. E aí você tem que distribuir esse dinheiro. Você tem que distribuir, ele tem que render, o dinheiro tem que render. Porque também a pessoa, pô, está crescendo, está fazendo a placa tal. Vamos aumentar para ele. Não é bem assim, porque senão não casa. E aí o que a gente tem que fazer? Achar parceiros que entendam e trabalhar em conjunto. A gente faz muito isso, é bem legal. Tem alguns que a gente tem mais dificuldade dele entender que é uma parceria de médio e longo prazo, mas aqui no Espírito Santo a gente tem muitos parceiros bons que entendem, que são parceiros, e eu particularmente gosto de conversar e falar muito aberto, como a gente está falando aqui, porque eu sinto na hora se a pessoa quer ser parceiro ou não, e quer ser parceiro bem, a gente anda junto, não quer ser parceiro, igual eu tenho concorrente, eles também têm, então vida que segue. E o mercado precisa disso, né? Dessa troca, né? Entender que nada é só pontual, né? Não, quem quer se dar bem em curto prazo, se dá mal em longo prazo, não tem jeito. A gente já teve problemas com fornecedores, que às vezes por pouca coisa,
não continuou parceiro nosso. E depois tentou voltar. Aí é muito difícil voltar, porque você coloca outro no lugar. E outro que é parceiro, que nos momentos... E você tem que prestigiar. Você tem que prestigiar e valorizar, porque o parceiro é aquele que está ali entendendo o seu lado e você o dele. Então, às vezes você cede um pouco, às vezes ele cede um pouco. E se você tem um cara que é pseudo parceiro, mas no meio do caminho ele não entende... Sim. Ele não é parceiro. E quem não é parceiro fica para trás. O parceiro, ele se mostra não nos momentos bons. Não, o momento bom é fácil. Difícil. No momento bom todo mundo é parceiro. É igual casamento, né, gente? Casamento na fase boa, no dia na bom. Alegria é na fácil. alegria, eu quero ver estar junto na tristeza. E tem que estar. E a escolha, né? Tudo é escolha. Mas hoje a experiência traz isso, né? Salvo exceções ou coisas específicas, é você já fazer uma conversa e entender se a pessoa vem junto ou não. Legal. Conversas claras facilitam muitas coisas. Muito claro. Você sente, é tranquilo hoje para ver isso. E voltando para a Multivix, lá tem publicidade também, né? Tem um curso relativamente recente, mas está indo muito bem. Acho que é um curso que deve ter uns 6, 7 anos, na unidade de Vitória. Legal. O Luiz que coordena e vem crescendo bem legal. Foi difícil abrir as primeiras turmas, que a gente não tinha tradição, né? As outras instituições têm o curso de publicidade e propaganda, cursos muito bons, inclusive, também. E é sempre difícil um produto novo, além da marca que eu já contei, você tem a marca da instituição e você tem a marca do curso, né? Não deixa de ser uma marca, mas ele está crescendo, os alunos adoram, eu estive até lá esses dias com os alunos, eles adoram, eles participam, eles entendem que é um curso menor que está crescendo e compraram a ideia de que o curso está cada ano melhor, é muito legal. Isso é legal porque quanto mais instituições estruturando isso, melhora o mercado também, né? Sim. Então, essa formação mais consolidada, mais bem feita, o mercado todo se beneficia com isso, né? Sim. Então, é muito legal. Bem legal. E importante dar opção também para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa tem ou limitação de deslocamento, ou limitação financeira, a concorrência ela é boa. Para a gente que é de publicidade, marketing, vendas, a concorrência é fundamental. Se você não tem concorrente, por que eu vou fazer comunicação assim? Por que eu vou ter uma equipe de vendas assim? Por que eu vou ter um trabalho diferenciado? Por que eu vou todo dia me preocupar como fazer melhor? É óbvio que existe um certo trabalho em mercados de menor concorrência, mas o sangue nos olhos mesmo é quando tem concorrente, a gente gosta disso. Né? A gente estava no evento que falou bem assim, que o atrito é necessário, né? Sim, então, faz crescer, faz movimentar. E a gente estava até agora lá na chuva, né, conversando sobre próximas campanhas e analisando alguns números e comportamentos, né, para identificar as dores do nosso público-alvo, para ver como trabalhar a campanha, qual vai ser o tema principal, o tema complementar, secundário. E a gente tem um jovem que quer fazer curso superior, quer estudar, quer crescer, mas como fazer ele se movimentar, entendeu? É por isso que nossa palavra recente é impulsione. Como fazer ele se movimentar, ele impulsionar a vida dele? Ele sair às vezes de casa, e do celular, e do Instagram, e se acomodar, mesmo querendo. Porque querer é uma coisa, realizar é outra. E a gente tem a cada dia que passa uma dificuldade de fazer esse movimento da pessoa sair. Eu quero ver curso superior, quero, mas qual curso? Não sei. Qual faculdade? Não sei. Posso pagar? Não sei. Posso pagar? Não sei. Esse ano ou ano que vem? Não sei. Então a comunicação vai responder. Sim. Gente, olha a importância e o papel da comunicação. Sim. Não é só vender sonhos. Se fosse o ChatGPT, não é sobre vender sonhos. É sobre impulsionar a pessoa a realizar. E na medida que os anos vão passando, nós vamos mudando, a sociedade vai mudando, os desafios vão mudando também. Então, antigamente, a faculdade ela vendia muito da ideia do sonho. E aí hoje você está trazendo que não é só isso. Você ainda tem que tirar o cara de dentro de casa, fazer ele acreditar, fazer ele tomar uma atitude de se inscrever ou de pensar em qual curso ele quer. Perfeito. É muita coisa para comunicação. É muita coisa. E não dá tempo, né? Então você tem que escolher, arriscar e trabalhar. Ou você tem uma frente com um assunto principal, que a gente entende que é mais importante durante aquele momento, que é o mote, a ideia criativa, a palavra de propriedade que a gente está falando aqui, mas a gente tem que fazer complementos, né, em outras frentes, para esse entendimento. Por isso que a comunicação é importante, mas eu preciso de uma equipe de vendas para conversar, eu preciso de eventos. Então a gente congrega, né, junta isso tudo, agrega isso tudo
para trabalhar todas as dores, né, que é a palavra que é muito falada, mas todos esses problemas, essas dificuldades, que antigamente, Mila, era isso mesmo, era assim, que curso que eu vou fazer em que faculdade? Hoje já não é só isso, o escopo de dúvidas e problemas, ele aumentou muito, e a gente tem que usar a comunicação, usar a venda, né, o marketing como um todo, para conversar com essa pessoa, para ele entender. E antigamente também a dúvida era se fazia na faculdade A ou B ou curso A ou B. Hoje a concorrência ela ampliou, pelos gastos dele, né? Pelo investimento, pelos recursos dele. Então a dúvida não é mais se faz A ou B, faculdade ou curso. Às vezes é se eu faço esse ano que vem, e esse ano eu vou viajar em vez de fazer faculdade. Vou comprar um telefone novo ou vou fazer o curso EAD e tal. Hoje é muito mais fluido o consumo, assim. Ele não está tão focado, ele está focado no quanto que eu tenho e quanto que eu posso gastar. Mas e as prioridades? Então eles têm uma dificuldade a gente percebe no nosso público-alvo, essa dificuldade de prioridade. E a gente faz pesquisa, a gente faz muita pesquisa lá, junto com esse alunado potencial. Ele quer estudar, mas ele sempre deixa para depois. Então esse é um gargalo que a gente tem. Capturar esses clientes, né? Esse lead é difícil, né? É dificílimo. Porque você divide a atenção, né? Você divide a atenção dele com outras coisas, né? Divide. Na verdade, sim. A interação, pegando o gancho do lead, da palavra que você falou, o lead em si, ele não é tão difícil pra gente. O difícil é qualificar esse lead. Porque ele tem muitas opções, ele tem muitas dúvidas e o processo decisório é longo, né? São poucos que compram por impulso. Afinal, ele vai ficar ali 4 anos. Ele vai ficar ali 4 anos. E quem compra por impulso, normalmente a gente tem uma taxa de evasão maior. A gente percebe assim, quando ele argumenta, é porque eu fiz a matrícula, mas não tinha certeza no meu curso. Então tem esse problema também. Você faz a matrícula, ele sai depois, você tem o custo de aquisição, mas depois você perde. Então a gente tem que sempre estar equilibrando isso no funil de vendas ali. A qualificação desse lead no processo até o consumo e até ele formar com a gente e, se possível, fazer pós-graduação também. Aí começa outra jornada. Aí é outra jornada. E por tudo que você falou, acho que não é nem mais funil, né? É um flywheel ali, né? Autoalimentado e constante, então, né? É verdade. Mas esse trabalho é gostoso, difícil, trabalhoso, mas é bom. Tanta meta de trazer os alunos e tal, os novos alunos, o marketing consegue estar junto dos alunos que estão ali dentro? É possível fazer ações no dia a dia? Sim, a gente faz muita coisa legal, muito. Então a gente tem as ações de relacionamento e retenção, que a gente chama, né? A gente tem cada unidade nossa, a gente tem um time. Então a gente tem um time de marketing que a gente chama marketing corporativo lá, que trabalha muito a parte mais estratégica, comunicação. E a gente tem o nosso time nas unidades que faz mais esse trabalho, né? A gente tem 7 unidades, mais a unidade que a gente chama unidade EAD, que gerencia e apoia todos os polos. E aí é um trabalho mais de dia a dia. Então a gente recebe os alunos no volta às aulas, no dia dos alunos, né? No dia dos professores. A gente tem todo o trabalho feito com o time acadêmico, que são os eventos, né? Então tem palestra, publicidade e propaganda, tem às vezes show cultural. Então legal. Todo esse trabalho de dia a dia ajuda no relacionamento e na manutenção do aluno ali. Além de pesquisas de satisfação para saber se ele está satisfeito com o professor, com o curso, com o serviço que ele recebe, com a cantina, com o preço da cantina. Tudo isso faz parte desse endomarketing ali, vamos dizer assim, desse marketing interno, que a gente faz com o aluno e faz com o funcionário também, que é importante. A gente está sempre trabalhando junto com o nosso time da unidade, que eles têm esse trabalho de dia a dia. Gente, falou outra palavrinha aí que eu gosto muito e ouço pouco por aí, pesquisas. Muito legal vocês investirem em pesquisas. Se você tiver alguma coisa assim, uma descoberta que você quiser dividir com a gente, uma coisa que você fala, meu Deus, que curioso, a pesquisa revelou o quê? A gente tem umas coisas curiosas, assim, por exemplo, a gente tem a informação, né, de que a maioria dos alunos do ensino médio querem fazer curso superior. E aí por que ele não quer fazer? Por que ele não faz? Por que você não tem um boom de matrícula todo ano, já que tem tanta gente que termina o ensino médio, mas não segue para o ensino superior? E aí, por causa de renda. Mas não é só renda, né?
Quando você trabalha um público mais amplo, você tem vários pontos. Então você tem gente que mesmo com 17, 18 anos já tem filho. Isso é um dificultador. E não é uma exceção. De tempo e dinheiro, né? De tempo, de dinheiro, de prioridades, né? Você tem, como a gente estava citando no EAD, você tem uma pessoa que às vezes é o primeiro da família, pensando em fazer. Mas como é que é a autoestima dele, a confiança dele? Será que ele entende que ele pode fazer? A gente cansa de ouvir às vezes que não é para mim. Tem vontade de fazer o curso tal, mas não é para mim. Sacou? Que não vou pagar, que não consigo pagar. Então, são que não curso? Acredita, às vezes é uma questão da pessoa acreditar que ela vai conseguir. E questão também de que curso, né? A gente, infelizmente, o menino do ensino médio, ele precisa de um apoio, né? A gente faz um trabalho bem legal, posso até citar, para ajudar no processo desse rito de passagem, processo de escolha. Porque ele não sabe que curso fazer. Porque na maioria das instituições de ensino médio não tem essa preparação para ele seguir o ensino superior. Então ele não sabe que curso fazer. Então eu lembro uma vez que a gente estava perguntando a diferença de marketing e publicidade, pegando o gancho aqui. Então tinham vários alunos que queriam fazer publicidade e outros que queriam fazer marketing, mas não sabiam. Mas o que é marketing, o que é publicidade? Qual a diferença? Não sabe. E está ali no terceiro ano para escolher, às vezes, o curso, entendeu? Ou então, não sabe que eu quero fazer o que dá dinheiro. Mas calma, por que o que dá dinheiro? É o que você gosta, é o que você não gosta? Você vai aguentar estudar 4 anos, trabalhar 20 anos só porque dá dinheiro? E o que dá dinheiro hoje, será que vai dar dinheiro depois? E se você não é um profissional bom, será que vai dar dinheiro para você? Então, assim, os meninos são muito novos, né? 16, 17 anos ali, escolhendo o curso. E aí a gente percebendo através das pesquisas que querem fazer, mas não sabem que curso, ou não sabe se pode pagar ou não, a gente desenvolveu vários serviços, né, que a gente oferece gratuitamente. Legal, para as instituições. Essas coisas. Bem legal. E essas coisas geram insights para a criação das campanhas, para ter uma abordagem que Gera. Essas dores que a gente está falando aqui, ela está sempre na pauta do briefing lá, da discussão. Qual é a dúvida, o que é, como a gente pode abordar isso? Não, isso a gente consegue abordar aqui no VT, mas não dá para falar tudo aqui. Vamos fazer um trabalho online complementar. Então, às vezes, a gente faz uma spin-off de campanha, assim. Vamos fazer uma variação da campanha, mas sem fugir da identidade, para trabalhar também com outro público esse conceito. Então, uma coisa que a gente fez que foi muito legal uns anos atrás, a gente criou um outro site que chama Descomplicando o Enem. E ele não é Descomplicando o Enem, a gente não grita Multivix. Multivix é como se fosse um patrocinador, né? Criou e apoia ali aquele site. E ele tem vários serviços para ajudar o menino, né? O aluno do ensino médio, a escolher. Então tem e-book de cursos, tem vídeo de professor falando sobre curso, tem teste de carreira, tem preparatório para Enem. A gente criou um serviço lá muito legal há uns anos atrás, que foi o Game Enem. É um game de pergunta e resposta que ele pode baixar no telefone, né, o aplicativo, e ele pode estudar ou revisar a matéria no telefone. Foi muito legal. Quando a gente lançou, teve uma empresa grande querendo comprar, mas aí a gente não vendeu, mas ela patrocinou, o patrocínio dela pagou o projeto. Foi muito legal. Foi muito legal. E hoje em dia um monte de gente já tem, mas esse a gente foi o primeiro no Brasil a fazer. Pioneirismo, né? Foi bem legal. Foi bem legal o Game Enem. Pô, que legal, assim, mas você trouxe um ponto ali que até hoje não é só o pessoal que está saindo do ensino médio não sabe. Publicidade e marketing. Eu pensei isso. Porque o marketing e a publicidade... Chamou atenção quando ele falou. Tá meio deturpado os termos, né? Principalmente do marketing, né? E vocês que estão ali no dia a dia, como vocês encaram isso? E como que essas definições de marketing, né? Porque tudo virou marketing, né? Tudo é marketing, tudo é culpa do marketing, né? E o digital, quando dá certo é todo mundo, quando dá errado é o marketing.
Porque o digital e a IA meio que Gente. pasteurizou tudo, né? Porque agora tudo é marketing, agências de marketing. Os departamentos de marketing perderam um pouco de peso também, né? É engraçado quando Com alguém isso, fala, né? isso é marketing. Isso é marketing. Você tem que falar, mas isso é bom ou ruim? Porque isso é marketing, é bom ou ruim? Você tem um problema, lança um produto que resolve o seu problema. É marketing, ninguém lembra da gente. Aí não. O produto é bom. Mas assim, deu errado. Marketing. O marketing me fez comprar. Cara, ninguém faz ninguém comprar. Ninguém faz eu. Tem a capacidade de fazer eu pegar meu cartão de crédito, pegar meu carro, pegar um cartão de crédito, por exemplo, lá no shopping, comprar um negócio. A comunicação não é tão forte assim, né? Não dá. Não tá buscando a gente em casa Não, ainda. ainda não tá, né? Eu vejo a propaganda em casa e falo assim, com certeza, a propaganda é linda. Eu vou fazer uma faculdade de 4 anos. Não, quem dera. Se fosse simples assim, não é, né? A pessoa tem que querer, tem que ter objetivos, tem que ter sonhos, tem que ter algo dentro dela que talvez não esteja tão claro e a gente ajuda a clarear. Não é porque eu faço uma propaganda que a pessoa sai consumindo, né? É porque você vê uma propaganda de Coca-Cola, por mais que a Coca-Cola seja fenomenal de marketing, de comunicação, que todo mundo vai comprar. É um gatilho apenas, né? É um gatilho que se a pessoa estiver predisposta, provavelmente ela vai consumir e tal. É um alinhamento de muitos fatores, né, Juliano? E às vezes ela consome para uma compra por impulso, porque o argumento caiu naquele momento, e talvez no outro dia ela entende que não é para ela, ela provavelmente não vai recomprar ou vai devolver o produto. Então a força da comunicação é muito forte. Mas não é isso tudo também, né? Não é tão simples assim. Faz propaganda que vende. A gente sabe que não é assim, né? Adoraria, né? Seria mais fácil a nossa profissão, né? Se fosse assim, quem faz mais propaganda vence. A gente não sabe a gente sabe que não é assim. Chega a hora que, independente de quanto eu ponho na televisão ou não, quanto eu ponho de ads ou não muda a minha venda. A prova está ali. Porque se fosse assim, não está batendo a meta. Não, beleza, põe mais 100 mil, 200 mil, 1 milhão, que vai vender mais. Cara, um monte de gente tem 100 mil, 200 mil, 1 milhão para colocar. Só que não vende. Então não se coloca, não é porque não tem dinheiro. Não se coloca porque você não tem certeza que vem. Até porque se eu tivesse certeza que vem, normalmente a lucratividade que a gente tem paga o custo de aquisição. Então não é tão simples assim. Porque se fosse assim, se a conta fosse segura e simples. Quero X alunos, X de dinheiro e vai vir. Não, quem dera. Ou não, né? Quem dera não, porque senão a gente não estava aqui. Aí o CAC vai lá em cima, né? E aí o CAC vai lá em cima. Então, quer dizer, por isso que é importante, aí que eu acho que é importante essa evolução, e eu acho até salutar essa questão do marketing, publicidade, administração. Não só ter a confusão, mas ver isso de uma forma positiva. Eu acho que a administração agrega um pouco para o marketing, agrega um pouco para a publicidade, da gente se preocupar com isso. Comercial andando junto. Isso, entender também. que não adianta só fazer uma propaganda que talvez vai ganhar prêmio ou não, que vai dar resultado, que tem que dar resultado, mas entender esse resultado. Porque se a gente está falando de parceria, não, fiz a propaganda e vai para lá. Agora o problema é seu, é da equipe de vendas. Não funciona assim. E entender, por que o cliente, a gente reclama, por que o cliente não botou mais dinheiro, por que só fez isso no plano de mídia e por aí vai. Tem um porquê. É óbvio que a gente nunca tem certeza de nada, né? A experiência, fazer uma faculdade, trabalhar, aprender, acertar, errar, vai trazer essa experiência para as pessoas irem acertando mais e errando menos. A gente erra toda hora, mas ainda bem que a gente acerta mais do que erra. Mas assim, não é simples assim, põe mais dinheiro em ads que vai vender mais. Não, tem hora, por exemplo, a gente põe dinheiro em ads e aí nas reuniões, como é que tá de verba? Não, João, não gastou nem o que tem. Então não é simples assim. Mas você só aprende isso estudando, e não são caixinhas separadas, trabalhando. né? Não são caixinhas, eu vou colocar no ads, vou colocar na publicidade, vou colocar numa... não são caixinhas separadas. Né? E tem os momentos que você pesa a mão mais aqui, tem Copa. Então o que tem de legal de Copa para você participar? Não tem Copa, é o dia a dia, né? A gente usou, citando a gente mais uma vez em uma ação, teve um período lá nessa fase inicial de crescimento que a comunicação vinha muito naquele plano de mídia que não era de IA, mas parecia que era de IA, sabe? Aquele plano de mídia que você recebe sempre. E aí a gente resolveu mudar. E o que a gente fez?
A gente resolveu escolher um programa, focar nele e apostar mais. E como a verba nunca é o suficiente para tudo, a gente teve que abrir mão de um lugar e apostar no outro. Só que não tinha ninguém fazendo algo similar a isso. E a gente apostou e deu muito certo. A gente fez durante alguns anos uma comunicação muito focada no Big Brother. Lá atrás. E o Big Brother era um pouco mais forte do que é hoje, né? Bem mais forte do que é hoje, na minha visão. E aí a gente ficou conhecido durante uns 3, 4 anos. As pessoas até perguntavam, vocês são patrocinadores do Big Brother? E na verdade a gente era o patrocinador do Big Brother, mas no Espírito Santo. E isso ajudou muito, porque o Big Brother era muito forte. E o nosso público estava ali, o formador de opinião também, apesar de dizer que não estava ali, ele estava ali. Tava sim, dando uma todo escadinha. Todo mundo lá, menos eu, não, todo mundo lá. Foi uma estratégia que deu certo, para além de um plano de mídia padrão. Deu, e a gente arriscou, porque a gente abriu mão de estar um pouquinho em cada lugar, vamos focar mais aqui, que vai dar bom. E deu bom, tanto que várias pessoas perguntaram, vocês são patrocinadores do Big Brother? Somos, claro. Espírito Santo, mas somos. Assim, na verdade, a gente concentrou muito a comunicação, as inserções, não só inserções, né? A gente estava na TV, estava de patrocínio, a gente estava em alguns programas de rádio que eles tinham aquelas lives, né? Que fazia, e tem depois o conteúdo que vai para a web. Então a gente abraçou mesmo ali, a gente fechou um pacotão com a Gazeta na época, pra gente ser como se fosse um patrocinador local. A gente arriscou ali e deu super certo. Foi bem legal. Estratégias de marketing. Foi bem legal. Foi bom. E isso tudo, assim, Juliano, a gente quase caminhando aqui pro nosso final de bate-papo. O Juliano, assim, a gente falou um monte de coisa, mas a gente não falou do Juliano, né? Verdade. Assim, conta um pouquinho da sua trajetória, porque assim, você é um dos gestores de marketing que a gente tem uma relevância muito grande no mercado. Então eu queria ouvir um pouquinho como que foi construído o Juliano de hoje, sabe? Legal. Então, eu sempre gostei de negócios, de empreender, né? Então, eu venho de uma família que parte dela é empreendedora, né? Outra parte é empreendedora, mas não empreendedora no sentido tradicional que as pessoas entendem. A gente tem de empreendedor de abrir negócio. Então tem uma parte da família que é empreendedora de abrir negócio e tem uma parte da família que é empreendedora de trabalhar em empresas, né? Alguns também na área de educação. Então casou ali empreender de negócio com educação. Legal. E com empreender em empresa. Então sempre teve um pouco de cada. Isso foi muito legal, né? Minha mãe trabalhou na Universidade Federal há muitos anos, minhas tias, algumas tias foram professoras. Então já tinha essa vibe da família. Já tinha uma influência que ajudou, sempre ajuda, né? A atmosfera, assim, do ensino. E entender o segmento também, né? Sim. Né? Fazia parte da conversa da família. Meu pai era um executivo, sempre empreendedor executivo. E meu avô e alguns tios tinham uma empresa que era um negócio grande na época e tal. Então tudo isso fez parte da minha formação lá como criança e adolescente. E eu sempre gostei dessa linha de negócios, né? Minha formação é administração, marketing, gestão de projetos, foi uma coisa que eu fiz mais recente. Ou seja, fiz graduação, pós-graduação, mestrado no Brasil, mestrado fora do Brasil. Bacana. Tudo isso acumulando, né? É fundamental isso pra gente. A gente aprende através do estudo e aprende através do trabalho. Eu gosto de falar que o estudo ele ajuda a gente a errar menos, né? Porque quando você lê no livro, o livro vem da onde? Não vem da cabeça de ninguém. O livro vem de um estudo, de uma prática que aquela pessoa que está escrevendo o livro, lá o Kotler que está escrevendo a Bíblia de marketing lá que a gente sempre tem, né? Ele não inventa aquilo da cabeça dele, não é um contador de histórias, né? Aquilo é científico, ele vai, estuda as empresas, entende o que está sendo feito, aí cria P de marketing, P de serviço, para facilitar o nosso entendimento, né? Uma regrinha para você facilitar a aprendizagem. E na hora que você aprende ali, é o suficiente para você chegar no mercado e ser um ótimo profissional? Claro que não. Mas já ajuda a gente a começar. Sim. A errar menos, a começar, a ter uma conversa com alguém que já tem mais tempo de mercado.
Então isso é muito importante, eu recomendo para todo mundo. Eu fiz isso, então não é porque eu trabalho no segmento de educação hoje que eu estou falando. Você recomenda estudar. Eu sou a prova viva disso, né? A formação é muito importante, ela é contínua, até hoje a gente estuda, a gente lê, a gente interage, participa de eventos, faz pós-graduação, faz graduação, faz tudo. E trabalhar a gente aprende muito também, é mais dolorido, né? Porque no trabalho quando a gente erra, dói mais do que quando você erra na faculdade. Mas aí você aprende e não esquece, não repete o erro. Então minha formação, minha linha de trabalho é essa. Legal. Trabalho com marketing há mais de 20 anos, no segmento de serviços, e minha formação é nessa linha, administração, marketing, gestão de projetos. Acho um ponto muito importante para todo mundo de marketing, de publicidade e propaganda, depois de passar por essa etapa, estudar gerenciamento de projetos. Fica muito mais produtivo o dia a dia de trabalho, você reduz riscos, você organiza, que é uma coisa que faz muita falta na prática quando a gente vai ali para organizar. E ótima dica. Eu particularmente gostei muito. A gente faz, aí depois a gente trabalha, lá na Multivix a gente trabalha por projeto, tá muito legal. A gente tem uma equipe, chega um projeto, a gente divide o projeto, tem o gestor do projeto, tem a equipe do projeto. Então, às vezes, você é gestor em um projeto, mas faz parte como equipe da outra. E a gente trabalha muito em equipe, a gente tem o conceito de trabalhar em dupla, porque a gente acha que é mais produtivo. Legal. E a gente usa hoje o Monday, que é muito bom, né, para facilitar a gestão do projeto. Eles acabaram de agregar uma IA, já era bom, ficou ótimo. Hoje ele ajuda você a construir o projeto muito mais rápido, identifica riscos, e a gente fica muito mais organizado e produtivo. Então, recomendo. Legal. Duas dicas ótimas, totalmente. Viu? Eu ia pedir uma dica pro final do programa, mas nem precisa. Recomendo. E o legal disso tudo porque o ambiente de trabalho mudou, né? Não, as agências mudaram, os departamentos internos mudaram. Então, assim, tudo tem que fazer isso, né? Gestão de tempo, gestão de processo, gestão de trabalho. Essa é uma ótima dica mesmo. E hoje a gente tem pela internet, que a gente discutiu um pouco aqui no segmento de educação, mas o trabalho, ele é global, né? Hoje a Multivix, ela faz parte de um grupo internacional, a gente faz parte da Galileu Global Education. Foi bacana. É bem bacana, né? É um grupo, a Multivix foi criada por um grupo de empresários, professores do Espírito Santo, lá 27 anos atrás, mas tem quase 2 anos que alguns saíram, né? E um grupo francês comprou a Multivix. Então hoje a gente tem como sócio a Galileu Global Education, que é o maior grupo europeu de ensino particular e o segundo maior do mundo. Que legal. Bacana. É bem legal. E a família Penina, né, o Tadeu e a Patrícia, eles continuam como sócios. Então a gente ainda é capixaba, a gente é capixaba e é global, a gente é capixaba e é internacional. Que legal. E o trabalho agora nosso é global, né? A gente interage com... Eu tenho reunião todo mês com faculdades do mundo inteiro, isso é muito rico. Então a gente tem uma reunião todo mês com os diretores ou gestores de marketing das faculdades, onde a gente troca ideia, cada um apresenta um case. Isso é bem interessante. Troca rica, né? É muito legal. E, por exemplo, a gente está discutindo se alguns atendimentos, por exemplo, de Google ou de Meta, vai ser global, vai ser local, a vantagem e desvantagem. O local conhece a sua região, mas é mais júnior às vezes. Quando a gente vai para uma conta global, talvez alguém mais sênior vai atender, vai dar mais atenção. Então a gente tem esse processo de discussão, que é um aprendizado, é um ponto novo para a gente, mas que agrega, né? Hoje, discussões ricas. E no mundo inteiro, né? A gente conversa com gente do mundo todo, é bem legal. A globalização é importante, né? E trabalha pela internet, troca ideia e vai embora. E está muito alinhado com tudo que você trouxe de tecnologia, de adaptação, de estudo, e isso faz muito sentido, né, no final. É, muito legal. Muito legal. Multivix é uma marca maravilhosa. É mesmo, eu adoro trabalhar lá. Juliano, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço a disponibilidade para a gente trocar essa ideia, bater esse papo e estar aqui contribuindo para o nosso mercado, né? Essa é a ideia, a comunicação, o estudo, a formação e o objetivo de trazer pessoas com relevância, como você. Não, é muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que é uma forma de levar conteúdo, né, de qualidade para todo mundo. A gente estava discutindo isso mais cedo.
E você, às vezes a gente vai dar uma palestra numa faculdade, às vezes a gente vai dar uma palestra numa empresa, ou tem os eventos, né? Recentemente a gente teve um evento muito legal do SEMP aqui no Espírito Santo, um debate muito rico sobre marcas, né? Mas você gravar, como vocês estão fazendo, perguntar, interagir, pegar a parte mais técnica, mas a parte também do dia a dia, né? Essa parte mais emocional, mais dos desafios, e deixar isso disponível é bem legal, porque todo mundo pode aproveitar e aprender com isso. E o aprendizado ele é fundamental, seja na faculdade, seja assistindo podcast, seja lendo um livro, seja trabalhando e aprendendo. O que a gente não pode é parar. Nunca. Mandou o papo. Mandou o papo.